A Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro foi uma variante da condecoração prussiana original, a Cruz de Ferro. Esta foi a mais alta condecoração concedida pela Alemanha nazista para reconhecer os atos de bravura em combate ou liderança bem-sucedida e decisiva durante a Segunda Guerra Mundial. Essas condecorações eram usadas ao redor do pescoço, e não no peito como seus antecessores, e eram concedidas inicialmente apenas aos oficiais. Para um soldado receber a Cruz de Cavaleiro, era necessário que este tivesse sido condecorado com a Cruz de Ferro de primeira classe, e em casos raros, ambas as condecorações eram concedidas juntas. Os comandantes de unidades recebiam a medalha pela boa atuação que tinham no comando da unidade. Os comandantes de U-Boot, os submarinos alemães, recebiam a medalha por afundar 100.000 toneladas de embarcações inimigas, e os pilotos da Luftwaffe eram condecorados após alcançarem 20 vitórias aéreas. A condecoração foi concedida entre 1939 e 1945, sendo estes requerimentos modificados de acordo com o percurso da guerra. A Cruz de Cavaleiro foi criada em 1º de setembro de 1939 e foi inserida como uma condecoração intermediária entre a Cruz de Ferro de primeira classe e a Gran Cruz de Ferro. Essa condecoração foi dividida em 5 graus: Cruz de Cavaleiro com folhas de carvalho, com folhas de carvalho e espadas, com folhas de carvalho, espadas e diamantes, e folhas de carvalho em ouro, espadas e diamantes, com esta última sendo concedida apenas uma vez durante a guerra. A Cruz de Cavaleiro com folhas de carvalho, espadas e diamantes foi uma distinção privilegiada que foi atribuída apenas a 27 oficiais, que tiveram carreiras militares destacadas. As atribuições dessa condecoração foram cuidadosamente analisadas pelo próprio Hitler, que as entregou pessoalmente em 26 das 27 ocasiões em que ela foi concedida. Neste vídeo, você saberá quem foram esses 27 militares agraciados com tal comenda. Werner Mülders foi um coronel da Luftwaffe que alcançou o nível de as da aviação na Guerra Civil Espanhola e durante a Segunda Guerra Mundial. Mülders foi o primeiro da história da aviação a conseguir mais de 100 vitórias, ou seja, ao destruir 100 aeronaves inimigas, tendo voado mais de 400 missões de combate, das quais 100 foram na Espanha, onde obteve 115 vitórias confirmadas, tornando-se um dos militares mais condecorados de sua época. Mülders foi o primeiro militar alemão a receber esta condecoração. Os diamantes adicionados à Cruz de Cavaleiro foram introduzidos oficialmente no dia 28 de setembro de 1941, mais de 2 meses depois de Mülders recebê-los. Adolf Galland foi um piloto alemão, as da aviação e tenente-general da Luftwaffe durante a guerra. Serviu durante a Guerra Civil Espanhola na Legião Condor e ao longo de toda a Segunda Guerra Mundial na Europa. Ele voou em 705 missões de combate e combateu na frente ocidental e na defesa do Reich. Em 4 ocasiões, ele sobreviveu ao ser abatido em combates aéreos, e ao longo de sua carreira, obteve 104 vitórias confirmadas, todas elas contra os aliados ocidentais. No dia 28 de janeiro de 1942, Galland foi condecorado com as folhas de carvalho, espadas e diamantes pelo seu serviço como comandante do grupo JG-26. Gordon Gollop foi um piloto austríaco e coronel da Luftwaffe durante a Segunda Guerra Mundial, um as da aviação. Ao longo de sua carreira, abateu 150 aeronaves inimigas em 340 missões de combate. Gollop alcançou a maioria de suas vitórias aéreas na frente oriental, tendo 6 delas ocorridas na frente ocidental. No dia 30 de agosto de 1942, ele foi condecorado com a Cruz de Cavaleiro com folha de carvalho, espadas e diamantes. Naquele momento, ele detinha 107 vitórias na sua ficha. Ele foi o 13º militar a receber esta condecoração. Hans-Joachim Marcel foi um piloto e as da aviação. Ele alcançou a patente de capitão na Luftwaffe durante a Segunda Guerra Mundial. Destacou-se pela sua bravura nos combates aéreos durante a campanha norte-africana, onde era conhecido pelos seus companheiros de esquadrão como Estrela da África. Voou no total de 388 missões de combate, nas quais abateu 158 aeronaves inimigas. Marcel foi nomeado para os diamantes da sua Cruz de Cavaleiro em 3 de setembro de 1942, embora nunca tenha as recebido pessoalmente, devido sua morte prematura em um acidente aéreo em 30 de setembro de 1942, ocasionado por uma falha mecânica em seu avião. Hermann Graf foi um piloto e as da aviação da Luftwaffe durante a Segunda Guerra Mundial. Ele serviu como coronel nas frentes oriental e ocidental, e tornou-se o primeiro piloto na história da aviação a reivindicar 200 vitórias aéreas, ou seja, 200 encontros de combate aéreo, resultando na destruição da aeronave inimiga. Em cerca de 830 missões de combate, ele conquistou um total de 212 vitórias aéreas, quase todas na frente oriental. Ele foi o as com a pontuação mais rápida da Luftwaffe, abatendo vários aviões todos os dias. Em 9 de setembro, alcançou 172 vitórias, o que o tornou naquele momento o maior artilheiro da Luftwaffe. Por isso ele foi premiado com os diamantes de sua Cruz de Cavaleiro em 16 de setembro de 1942.
Ele se tornou o quinto membro da Wehrmacht a receber esse prêmio, que na época só havia sido concedido ao pessoal da Luftwaffe. No espaço de 8 meses, ele recebeu os 4 níveis da Cruz de Cavaleiro. Erwin Rommel talvez seja um dos mais conhecidos desta lista. Ele foi um militar alemão que serviu como marechal de campo da Wehrmacht, as forças armadas da Alemanha nazista, durante a Segunda Guerra Mundial. Como oficial, Rommel serviu na Primeira Guerra Mundial e foi altamente condecorado, recebendo a Pour le Mérite por suas ações na frente italiana. Durante a Segunda Guerra Mundial, se destacou no comando da 7ª Divisão Panzer do Exército Alemão, durante a invasão da França, em 1940, tendo sua divisão batizada como Divisão Fantasma, devido suas rápidas manobras e avanços no campo de batalha. Sua liderança das forças alemãs e italianas durante a campanha norte-africana sedimentou sua reputação como um dos maiores comandantes e estrategistas de blindados durante o conflito. Foi no comando do Afrika Korps que ele recebeu a alcunha de a Raposa do Deserto. Rommel era respeitado até mesmo por seus adversários. Foi condecorado com os diamantes para sua Cruz de Cavaleiro em 11 de março de 1943, devido suas incríveis façanhas nas campanhas da França e da África. Rommel foi um dos militares mais condecorados de toda a guerra. Wolfgang Lutz foi um oficial da Kriegsmarine que serviu como capitão de mar e guerra durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi acreditado com o naufrágio de 46 navios mercantes, mais o submarino francês Doris, afundados durante 15 patrulhas de guerra, contando um total de 225 mil toneladas de embarcações afundadas. Em 9 de agosto de 1943, enquanto ainda estava em patrulha no seu U-Boot 181, Lutz foi condecorado com a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro, com folhas de carvalho, espadas e diamantes. Walter Novotny foi um aviador austríaco e alemão que se tornou ás de aviação da Luftwaffe durante a Segunda Guerra Mundial. Durante seu serviço militar, em apenas 442 missões de combate, obteve 258 vitórias aéreas. Destas vitórias, 255 foram obtidas na frente oriental, e 3 foram alcançadas com o caça-jato Messerschmitt Me-262, durante a campanha da defesa do Reich. A maior parte de suas vitórias aéreas foram alcançadas enquanto pilotava o Focke-Wulf FW-190, e aproximadamente 50 delas deram-se com o caça Messerschmitt Bf-109. Novotny foi promovido a Hauptmann, ou capitão, no dia 21 de setembro de 1943. Em 14 de outubro de 1943, ele tornou-se o primeiro piloto a alcançar 250 vitórias, após 442 missões de combate. Novotny estava a comemorar esse feito no Ria Bar, em Vilnius, quando recebeu um telefonema do próprio Hitler anunciando que ele havia recebido a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro com folhas de carvalho, espadas e diamantes, tornando-se o 8º homem a receber esta condecoração. Adelbert Schultz foi um major-general e comandante de divisão da Wehrmacht alemã durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi um comandante de tropas Panzer e no final da guerra chegou a comandar a 7ª Divisão Panzer, antigo comando de Erwin Rommel. Schultz comandou um Kampfgruppe em um dos combates de maior sucesso da Divisão Fantasma, durante a Batalha de Kharkov. Seus soldados destruíram mais de 100 tanques inimigos e muitas posições de artilharia durante a aniquilação do 3º Exército Blindado do Exército Vermelho. Em 14 de dezembro, Schultz recebeu uma mensagem de rádio informando que receberia os diamantes para sua Cruz de Cavaleiro, e foi instruído a se apresentar ao quartel-general do Führer. Schultz recusou-se a ir, alegando que estava muito ocupado lutando na frente oriental e não tinha tempo de recebê-lo. A honra acabou sendo concedida a ele em 9 de janeiro de 1944. E ele foi promovido a major-general e nomeado comandante de divisão, encarregado da antiga divisão de Rommel, a 7ª Divisão Panzer. Hans-Ulrich Rodel serviu como piloto de Stuka na Luftwaffe, chegando a alcançar a patente de coronel. Ele é conhecido por ser o mais prolífico piloto de bombardeiro de mergulho de toda a guerra. Voou ao todo 2.530 missões de combate, sendo creditado com 9 vitórias aéreas, mais de 519 tanques destruídos, 800 veículos de todos os tipos, 150 peças de artilharia, inúmeras pontes, 70 embarcações anfíbias, um encouraçado, um cruzador e um destroyer. Joseph Stalin chegou a oferecer uma recompensa de 100 mil rublos a quem conseguisse abatê-lo. Ele recebeu os diamantes para sua Cruz de Cavaleiro em 29 de março de 1944 e em 29 de dezembro do mesmo ano recebeu as folhas de carvalho douradas, sendo ele o único a receber essa condecoração durante toda a guerra. As folhas de carvalho douradas foram instituídas por Hitler em dezembro de 1944. Essa condecoração era idêntica aos diamantes, com exceção que era feita em ouro ao invés de prata. Ela foi instituída para ser a mais alta condecoração entregue pelo Terceiro Reich, originalmente projetadas para serem concedidas após a vitória da Alemanha na guerra, somente para 12 generais que seriam escolhidos pelo próprio Hitler. Porém, foi aberta uma exceção para Rodel, que, detendo esta comenda, torna-se o militar alemão mais condecorado de toda a guerra.
Hyacinth-Graf Strachwitz, de alcunha Panzergraf, ou o Conde Blindado, foi um general alemão que combateu nas duas guerras mundiais. Ele foi comandante de tropas blindadas. Participou na ofensiva de verão de 1942 no sul da Rússia, entre 28 de junho e 24 de novembro de 1942, como comandante do 2º Regimento Panzer. Participou também na Batalha de Kalach, na qual seu regimento alegou ter destruído mais de 270 blindados soviéticos em 48 horas. A sua unidade foi a primeira a atingir o rio Volga, ao norte de Stalingrado, em 23 de agosto de 1942. Chegou a comandar a divisão Panzer-Lehr. Recebeu os diamantes para sua Cruz de Cavaleiro em 15 de abril de 1944, sendo o 11º a receber esta condecoração. Herbert Otto Gill foi um general alemão e o membro mais condecorado da Waffen-SS durante a Segunda Guerra Mundial. No final da guerra, ele ocupava o posto de SS Obergruppenführer, ou General da Waffen-SS, e foi o último oficial regular da Waffen-SS a ser promovido a esse posto. Recebeu os diamantes para sua Cruz de Cavaleiro em 19 de abril de 1944, como comandante da 5ª Divisão Panzergrenadier SS Viking. Hans Valentin Hüb foi um oficial cadete em 1909, servindo na infantaria. Foi gravemente ferido na Primeira Guerra Mundial, perdendo seu braço esquerdo. Contudo, continuou sua carreira no Reichswehr, obtendo a patente de Oberst em 1º de agosto de 1936. Em setembro de 1939, ele foi o comandante da Escola de Infantaria, e em seguida se tornou Generalmajor em 1º de junho de 1940, e assumiu o comando da 16ª Divisão de Infantaria, que mais tarde foi renomeada como Divisão Panzer. Logo foi promovido a Generalleutnant em 1º de abril de 1942. Se tornou General der Panzertruppe em 1º de outubro daquele mesmo ano e Generaloberst em 20 de abril de 1944. Durante este período, ele comandou o 14º Corpo Panzer e o 1º Exército Panzer. Foi nomeado para receber os diamantes da sua Cruz de Cavaleiro em 20 de abril de 1944, porém foi morto num acidente aéreo em 21 de abril, no caminho para o quartel-general de Hitler em Berchtesgaden para receber de Hitler os diamantes da sua Cruz de Cavaleiro. Albert Kesselring foi um General Field Marshal, ou Marechal do Ar, da Luftwaffe durante a Segunda Guerra Mundial. Numa carreira militar que abrangeu ambas as guerras mundiais, Kesselring tornou-se um dos comandantes mais habilidosos da Alemanha nazista, apelidado de Alberto Sorridente pelos aliados e Tio Albert por suas tropas. Ele foi um dos generais mais populares da Segunda Guerra entre os soldados rasos. Durante a Segunda Guerra, comandou forças aéreas nas invasões da Polônia e da França, na Batalha da Grã-Bretanha e na Operação Barbarossa. Como comandante em chefe do Sul, foi comandante-geral no Teatro do Mediterrâneo, que incluía as operações no norte da África. Kesselring conduziu uma campanha defensiva intransigente contra as forças aliadas na Itália, até ser ferido num acidente em outubro de 1944. Na campanha final da guerra, comandou as forças alemãs na frente ocidental. Ele conquistou o respeito de seus oponentes aliados por suas realizações militares, mas seu histórico foi prejudicado por massacres cometidos por tropas sob seu comando na Itália. Kesselring foi condecorado com a Cruz de Cavaleiro com folhas de carvalho, espadas e diamantes por Hitler na Toca do Lobo, perto de Hassenburg, na Prússia Oriental, em 19 de julho de 1944. Helmut Lendt foi um piloto de caça noturno da Luftwaffe e foi o segundo ar de caça noturno com maior número de vitórias na história da Guerra Aérea. Voou em 507 missões, abatendo 110 aeronaves inimigas, sendo destas 103 à noite, e em um total de 53 bombardeiros quadrimotores, pelo qual ele foi condecorado com a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro, com folhas de carvalho, espadas e diamantes, a mais alta condecoração militar da Alemanha na época, em 31 de julho de 1944. Joseph Sepp Dietrich foi um político e militar alemão e um dos mais antigos companheiros de Adolf Hitler na luta pelo poder nas décadas de 1920 e 1930. Foi um dos comandantes da Waffen-SS durante a Segunda Guerra Mundial. Ele entrou para o Partido Nazista em 1928 e foi eleito como deputado para o Reichstag da República de Weimar em 1930. Antes de 1929, Dietrich foi motorista e guarda-costas de Adolf Hitler. Apesar de não ter formação formal de oficial, Dietrich era, juntamente com Paul Hauser, o oficial mais graduado da Waffen-SS, o ramo militar da SS. Alcançando a patente de Obergruppenführer, ele comandou unidades até o nível de exército durante a Segunda Guerra Mundial. Como oficial comandante do 6º Exército Panzer durante a Batalha do Bulge, Dietrich foi responsável pelo massacre de Malmedy, o assassinato de prisioneiros de guerra norte-americanos em dezembro de 1944. Ele foi o comandante da famosa 1ª Divisão Panzer SS Leibstandarte Adolf Hitler, de 1938 a 1943, quando recebeu o comando do 1º Corpo Panzer SS e mais tarde do 5º e 6º Exércitos Panzer.
Recebeu os diamantes em 6 de agosto de 1944, como SS Obergruppenführer. Walter Model foi um general e mais tarde marechal de campo durante a Segunda Guerra Mundial. Ele é conhecido por suas batalhas defensivas na segunda metade da guerra, principalmente na frente oriental, mas também no ocidente. Ele foi considerado o melhor comandante tático defensivo do Terceiro Reich. Embora fosse um comandante panzer agressivo e obstinado no início da guerra, Model tornou-se mais conhecido como praticante da guerra defensiva. Seu sucesso à frente do Nono Exército, nas batalhas defensivas de 41 a 42, determinaram sua futura carreira. Model chamou a atenção de Hitler pela primeira vez antes da Segunda Guerra Mundial, mas o relacionamento deles não se tornou especialmente próximo até 1942. Seu estilo tenaz de luta e personalidade agressiva lhe renderam aplausos de Hitler, que o considerava um de seus melhores comandantes de campo e repetidamente o encarregou de recuperar situações desesperadoras. No entanto, o relacionamento deles foi rompido no final da guerra, depois que Model foi derrotado na Batalha do Bulge. Em 17 de agosto de 1944, Model recebeu de Hitler os diamantes para acompanhar sua cruz de cavaleiro com folhas de cavalo e espadas, em recompensa por seu fortalecimento da frente oriental. Erich Alfred Hartmann, apelidado de Bub Hartmann por seus camaradas e de Diabo Negro por seus adversários soviéticos, também é muito conhecido por quem se interessa por história militar. Ele foi um piloto de caça alemão durante a Segunda Guerra Mundial e é o ar de caça de maior sucesso na história da guerra aérea. Ele voou 1.404 missões de combate e participou de combates aéreos em 825 ocasiões distintas. Ele foi acreditado por ter abatido 352 aeronaves aliadas enquanto servia na Luftwaffe. Durante o curso de sua carreira, Hartmann foi forçado a fazer pousos forçados com seu caça por 14 vezes, devido a danos recebidos de partes de aeronaves inimigas que ele acabara de abater ou por falha mecânica. Hartmann nunca foi abatido ou forçado a pousar devido ao fogo inimigo. Hartmann desenvolveu constantemente suas táticas, o que lhe rendeu a cobiçada Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro com folha de carvalho, espadas e diamantes em 25 de agosto de 1944, por reivindicar 301 vitórias aéreas. No momento da sua apresentação a Hartmann, esta era a mais alta condecoração militar da Alemanha. Hermann Balck foi um oficial do exército alemão que serviu tanto na Primeira Guerra Mundial quanto na Segunda, ascendendo ao posto de General der Panzertruppe. No início da Segunda Guerra Mundial, comandou o 1º Regimento de Infantaria Mecanizada e teve uma ascensão muito rápida. Promovido para coronel em 1º de julho de 1940, tornou-se major-general em 1º de agosto de 1942, tenente-general em 21 de janeiro de 1943 e general der Panzertruppe em 12 de novembro daquele mesmo ano. Foi condecorado com os diamantes para sua Cruz de Cavaleiro em 31 de agosto de 1944, quando era comandante interino do 4º Exército Panzer. Hermann Bernhard Hanke foi um general alemão que lutou durante a Segunda Guerra Mundial. Foi comandante da lendária Brigada Paraquedista Hanke, que combateu em Creta e na África do Norte. Foi considerado uma das pessoas mais condecoradas da Alemanha. A carreira de Hanke foi incomum porque serviu em todos os 3 ramos das Forças Armadas Alemãs. Em 1905, ingressou na Marinha Imperial Alemã. Durante a Primeira Guerra Mundial, lutou em Flandres, com as tropas de infantaria. Em 1918, recebeu a promoção de tenente de infantaria da Marinha. Antes do final da Primeira Guerra, chegaria ao posto de 1º tenente. Ele recebeu os diamantes para sua Cruz de Cavaleiro em 19 de setembro de 1944. Heinz Wolfgang Schnaufer foi um piloto de caça noturno alemão da Luftwaffe e é o as de caça noturno com o maior número de vitórias na história da guerra aérea. Ele voou em 164 missões de combate, abatendo 121 aeronaves inimigas, todas à noite, e sendo 114 bombardeiros quadrimotores, pelo qual ele foi condecorado com os diamantes para sua Cruz de Cavaleiro, que na época era a mais alta condecoração militar da Alemanha. Ele foi apelidado de o Fantasma de Sandstrand devido à localização da base de sua unidade na Bélgica ocupada. Albrecht Brandy foi um comandante de submarino alemão na Kriegsmarine, da Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Juntamente com Wolfgang Luft, ele foi o único marinheiro da Kriegsmarine que foi premiado com a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro, com folhas de cavalo, espadas e diamantes, em 24 de novembro de 1944. Brandy é acreditado com o naufrágio de 8 navios mercantes, para um total de 25.879 toneladas brutas registradas, um navio de guerra auxiliar de 810 toneladas e 3 navios de guerra de 5.000 toneladas. Ferdinand Schörner foi um general e mais tarde marechal de campo do exército alemão. Schörner era um nazista convicto e tornou-se famoso por sua brutalidade. No final da Segunda Guerra Mundial, ele era o comandante favorito de Hitler. Recebeu os diamantes para sua Cruz de Cavaleiro em 1º de janeiro de 1945 como general-maior e comandante-chefe do Heeresgruppe. Hasso von Manteuffel foi um soldado alemão e político liberal clássico do século XX. Durante a Segunda Guerra,
Iniciou em 1941 como comandante de um batalhão de fuzileiros da 7ª Divisão Panzer e serviu no Grupo de Exércitos Centro, sob o comando do general Hermann Hoff, durante a Operação Barbarossa. Esteve também na Campanha da África, servindo como comandante de uma divisão no 5º Exército Panzer do Grupo de Exércitos África de Erwin Rommel. Em 1943, comandou a 7ª Divisão Panzer na Frente Oriental. Em 1944, comandou uma divisão de granadeiros, a Grossdeutschland, e em 1º de setembro de 1944, foi promovido a general das tropas Panzer e comandou o 5º Exército Panzer durante a Ofensiva das Ardenas. Terminou a guerra no comando do 3º Exército Panzer na Frente Oriental, porém rendendo-se aos aliados ocidentais, escapando assim da captura pelos soviéticos. Ele recebeu os diamantes para sua Cruz de Cavaleiro em 18 de fevereiro de 1945. Theodor Torsdorf foi um tenente-general do exército alemão. Ele participou das campanhas na Polônia, França e na Frente Oriental. Ele foi ferido diversas vezes em combate. Terminou a guerra lutando na Frente Ocidental contra as tropas americanas. Em 18 de março de 1945, já como major-general, Torsdorf recebeu os diamantes pela bravura pessoal e pelas realizações notáveis de sua divisão. Torsdorf recebeu os diamantes em Berlim, foi promovido a tenente-general e ordenado a assumir o comando do 132º Corpo Panzer, que estava estacionado na área de Amberg, na Baviera. Em 8 de maio, ele se rendeu na Áustria, ao tenente Carol Limpton e Robert Sink, da 101ª Divisão Aerotransportada. Karl Maus foi um general da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Maus entrou para o exército em 1914, como voluntário na infantaria. Ele encerrou a Primeira Guerra com a patente de Leutnant, mas deixou o exército em 1922 com a patente de Oberleutnant. Ele retornou ao serviço em 1934 com a patente de Hauptmann. Com o início da Segunda Guerra Mundial, ele comandou a companhia do Regimento da Infantaria 69. Ele teve uma ascensão rápida, passando de capitão a general em apenas 4 anos. Ele obteve ainda todas as 4 condecorações da Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro. Durante a guerra, ele comandou o 2º Regimento da Infantaria 69, o Regimento Panzer Grenadier 33 e a 7ª Divisão Panzer. Foi condecorado com os diamantes em 15 de abril de 1945. Foi feito prisioneiro no mês seguinte e libertado em 28 de janeiro de 1947. Ele foi um dentista em Hamburgo no pós-guerra. Dietrich von Salken era um cadete em 1910 e tenente no Regimento Grenadier 2 anos mais tarde. Ele continuou sua carreira no Reichswehr até a Wehrmacht. Promovido a Oberst em 1º de junho de 1936, foi o comandante do Regimento de Cavalaria 2, quando iniciou-se a Segunda Guerra Mundial. Foi promovido então a Generalmajor em 1º de janeiro de 1942, a Generalleutnant em 1º de abril de 1943 e General der Panzertruppe no dia 1 de agosto de 1944. Durante esse período, comandou várias tropas Panzer. Mais tarde, ele esteve no comando do 3º Corpo Panzer, do 34º Corpo Panzer e o Corpo Panzer Grossdeutschland. Em março de 1945, esteve no comando do 2º Exército. Recebeu os diamantes para sua Cruz de Cavaleiro em 8 de maio de 1945. Foi feito prisioneiro dos soviéticos e sentenciado a 2 anos de trabalho forçado, sendo finalmente libertado em outubro de 1955. Faleceu em Munique em 27 de setembro de 1980.